Capítulo 6, no Círculo de Oração, parte 2. No nosso último encontro, nós presenciamos, lá no finalzinho até do capítulo 5, né? Druso e Silas convidando André Luiz e Hilário para que eles pudessem estar junto deles aonde? Em prece. Lá na Mansão da Paz, posto de socorro do umbral, existe uma capela onde muitos vão ali fazer as suas rogativas. E Druso aproveita delas para também estar ali 1 ou 2 vezes por semana em oração, pedindo, né, muitas das vezes, orientação às esferas superiores. Outros também fazem uso dessa capela, mas André Luiz agora vai vivenciar e está vivenciando a oração de Druso. André Luiz ficou comovido diante das palavras que foi inevitável que viessem as lágrimas, mas Druso, comovente, chorava compulsivamente diante da sua prece, porque no fundo, ele estava tendo misericórdia e sentindo, ainda que aqueles que estavam do lado de fora não sentiam, mas ele estava lá no fundo percebendo a angústia e a tristeza daquele lugar e daquelas pessoas que ali estavam alimentando esse plano reencarnatório do umbral. Então, nós terminamos com todos chorando, né? Diante aí da oração de Druso. E lembram, não só estavam Druso, mas Druso estava acompanhado de mais pessoas. No total eles eram ali em 10. Então, André Luiz continua dizendo que ele não teve tempo, depois daquela oração, de estender nenhuma palavra, de fazer nenhuma pergunta mais. Que, vamos lá? Ele fala aqui, respondendo ao apelo ardente que ouvíramos, extensa massa de vaporosa neblina cobriu a face do espelho próximo. Fixei admirado, e pareceu-me identificar largo floco de névoa primaveril a distender-se alva imóvel. Lembra que nós comentamos, e Druso e Silas já tinham explicado, que quando era feita aquela rogativa, se materializava ali naquele ambiente um ser das esferas superiores para poder passar os ensinamentos, para quem sabe tirar as dúvidas, para quem sabe dar uma orientação mais precisa, porque nós precisamos entender, e eu creio que vocês aqui já têm esse entendimento, do poder da oração. Em outra oportunidade, nós já estudamos e aprendemos que a oração é o quê? A oração é o alimento para o espírito enquanto desencarnado e para a alma encarnada. A única forma da gente conseguir chegar precisamente a um espírito é através da oração em forma de conversa, através da nossa fé viva e raciocinada, porque pensamento é energia, e energia se conecta com aquela ao qual eu deparo, eu lanço o meu pensamento. Então, era isso que estava aí para poder acontecer, né? André visualiza uma névoa, de uma certa forma, se materializando, e eles ficam estáticos e felizes. Vimos emergir da leitosa nuvem a figura respeitável de um homem aparentemente envelhecido na forma, revelando, porém, a mais intensa juvenilidade no olhar. Então, olha lá, se materializa. Aparece diante deles um homem, e olha o que André fala: envelhecido na forma. O perispírito, quando você olhava, te dava a impressão de um homem velho, mas no olhar você via a jovialidade do espírito, né? Então, por que isso? Porque nós, quando estamos no mundo, nos mundos positivos, depois que a gente adquire
né, um certo equilíbrio, um certo aprendizado, a gente permanece na feição que a gente quiser, né? A gente passa se eu estou velho, eu posso remoçar. Se eu não quero ficar dessa forma, eu envelheço um pouco, mas isso é apenas a forma. O nosso espírito, ele é jovem, ele é imortal. O que é uma, duas, 10 encarnações para um espírito que vai aí caminhar ainda durante uma eternidade? Vasta auréola de safirino esplendor coroava-lhe os cabelos brancos que nos infundia um inexcedível respeito a derramar-se em sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora para que lhe velava o corpo esguio. No semblante nobre e calmo vagava um sorriso que não chegava a fixar-se. Após um minuto de silenciosa contemplação, levantou-se à destra a mão que pediu grande jorro de luz sobre nós, que despediu, né? Então, ou seja, após uma pausa, ele com a sua mão derramou sobre todos eles ali jorro de luz. Que luz é essa? Energia que cada um estava necessitando. Quando a gente pede para que uma água nossa seja frutificada no Evangelho, nós estamos pedindo que esse jorro de luz e de energia seja magnetizado na nossa água, para que a gente possa, assim, então, fazer uso, né? É colocado sobre essa água que está em matéria e entre em contato com o nosso corpo físico, que também é matéria, mas na grande maioria das vezes atingindo também o nosso espírito. Havia, e ele disse, cadê? E ele saudou, né? A paz do Senhor seja conosco. Havia tanta doçura e tanta energia, tanto carinho e tanta autoridade naquela voz, que procurei manter o melhor governo das emoções para não cair de joelho. Ministro Sânzio, exclamou Drúzio reverente, bendita seja a sua presença entre nós. A caridade, a irradiar-se do venerável visitante e a dignidade com que se nos revelava, impunha-nos fervoroso respeito. Entretanto, como querendo desfazer a impressão de nossa inferioridade, o ministro, surpreendentemente materializado, mantendo o corpo vibratório em que nos encontrávamos, avançou para nós, estendendo-nos as mãos num gesto paternal e nos colocou à vontade. É muito comum a gente ver isso dos espíritos superiores, né? E aí a gente presta atenção na arrogância do povo de hoje, né? Às vezes não é nada diante da vida e fica numa soberba danada, numa arrogância que ninguém dá conta. E aí veja bem esses espíritos superiores. Quando ele percebe que os outros estão ali de uma certa forma incomodados e se sentindo inferiores, o que ele faz? Logo ele trata de colocar todo mundo à vontade, estendendo as mãos a todos que estão ali numa singela conduta de igualdade, né? Então é o que nós precisamos também aprender muito. Porque o que mais a gente encontra no mundo são pessoas se achando melhores do que as outras enquanto na matéria. Mas pode ter certeza que muitos deles estão em espírito muito mais atrasados do que aqueles que eles supunham estar na frente. Não desejava cerimônias, acrescentou entre afetuoso e convincente. Em seguida, demonstrando o valor das horas, recomendou ao diretor que apresentasse os processos em estudo. Ele não fez cerimônia e quis logo saber do que se tratava e o que ele poderia ajudar. Com admiração, vi Druso exibir os documentos solicitados, 22 fichas de largo tamanho, cada qual condensado à síntese das informações necessárias ao socorro de 22 entidades recentemente internadas na instituição. Então, veja lá, Druso estava ali, fez a oração, mas ele estava ali para interceder por 22 pessoas que haviam sido socorridas, mas que de alguma forma ele necessitava de ajuda quanto a elas. Por isso ele estava ali, né,
com aquele grande, com aquelas fichas com enormes apontamentos sobre cada um. Naquele momento não pude ensaiar qualquer pergunta direta, todavia, mais tarde, Silas me esclareceu que Sâncio, investido nas elevadas funções de ministro da regeneração, tinha grandes poderes sobre aquela casa de reajuste, com o direito de apoiar ou determinar qualquer medida referente à obra assistencial em benefício dos sofredores, podendo homologar e ordenar providências de segregação e justiça, reencarnação e banimento. Então, ele era o responsável, ele estava nas esferas superiores, mas ele é um dos responsáveis por aquele posto de socorro. Nós sabemos que Drúzio é o diretor-geral, mas vocês já perceberam que existem escalas? Uns são responsáveis pelos outros até chegar lá na classe dos espíritos puros, onde estão Jesus? São os soldados de Cristo, né? Que Jesus dá a cada um deles competência para estar ajudando os demais. Então, ali, Sâncio tinha perfeita competência para quê? Para poder não só ajudar, né? Mas para tomar as providências, não só por um apoio moral, mas para tomar as providências inerente àquele posto de socorro. O emissário atento examinou todos os autos ali expressos em rápidas súmulas das quais transpareciam não apenas informes escritos, mas também microfotografias e recursos de identificação que lembravam os elementos datiloscópicos da Terra, aceitando ou não as sugestões de Drúzio, depois de ligeiras considerações em torno de cada caso particular, apondo em cada ficha o selo que lhe assinalava a responsabilidade das decisões. Quando a gente fala em posto de socorro, quando a gente fala em umbral, a gente às vezes subestima muito o trabalho que ali é feito, né? Ah, tá no posto, tá no umbral, tá resgatando, já já vai para as dimensões positivas, né? E aí é um ledo engano, porque logo após o desencarne é muito comum que estejamos na quarta dimensão, primeiramente, ou seja, a gente recebe ali os primeiros socorros, se tudo estiver bem, cada um segue para a sua colônia. Diferentemente, tem alguns também que vão direto para as dimensões positivas? Sim, e tem aqueles que esbarram e ficam aí no umbral. Então, veja bem, é feito um trabalho como se fosse um trabalho de classe minucioso. E aí Druso leva ao conhecimento de Sâncio, assim como um aluno leva um trabalho ao conhecimento do professor, para que o professor possa dar o seu aval, se realmente é aquilo que precisa ou não. E o seu aval é o seguro, a confirmação, né? A sua assinatura é o aval, é a confirmação de que aquilo ali foi conferido e alguém juntamente se responsabiliza. Então, imaginem, diante da dimensão do umbral, diante da dimensão daqueles que estão, o quão vasto é o trabalho, né? De fato, estar trabalhando no umbral, seja nos postos de socorro ou seja em busca nas regiões mais profundas, não é tarefa para qualquer um. Exige muito despendimento, exige que aquela pessoa tenha com ela o desejo do perdão e da misericórdia. A pessoa não pode carregar com ela rancor de forma alguma, porque senão como que ela vai socorrer? Porque socorrer quem a gente não conhece é muito fácil. Mas nós também já aprendemos em outra oportunidade que o socorro começa primeiramente aonde? Na nossa origem.
Lembra? Família é o nosso maior desafio, assim como também os nossos inimigos. Se eu não sou capaz de perdoar um inimigo, eu não sou capaz de trabalhar em um posto de umbral. Se eu sou capaz apenas de ir ao socorro dos meus familiares, eu não posso trabalhar em um posto de umbral. Porque ali eles não estão acolhendo aleatoriamente. Eles estão acolhendo quem de fato tem merecimento, discernimento e condições para estar ali, independente dele ser seu amigo, seu inimigo, seu parente ou não. E aí a gente compreende a dimensão desse trabalho. E olha a simplicidade de Druso. Quando o Druso começa a fazer a prece, ele se vê em lágrimas, clamando por misericórdia daqueles irmãos que ali estão. E muitas das vezes a gente sabe disso, principalmente a gente que está na matéria, dificilmente choraríamos para que fosse resgatado um inimigo nosso. O egoísmo e o orgulho que está intrínseco, muitas das vezes, alguns vão dizer, foi bom, tomara que fique lá, não é assim? Mas para estar ali, é preciso querer e ser indulgente. Ter para com o outro misericórdia, independente do que ele tenha feito. Por quê? Porque nós também somos errantes e a oportunidade de crescimento é para todos nós. E aí, muitas das vezes, o outro vai perguntar assim: mas eu não faço o que ele fez. E quem te garante que lá no passado você já não trilhou esses mesmos caminhos? Talvez você não faça hoje o que ele faz, mas ainda assim você comete muitos erros que aqueles que estão à sua frente também olham e falam, eu não cometo os mesmos que ele. Então, a oportunidade de crescimento é para todos nós. A reparação é de cada um. A reparação, a expiação, as consequências, não me diz respeito. Isso é do outro. Mas para estar ali, eu preciso primeiramente ter trabalhado esse ponto em mim. E aí a gente vê as pessoas dizendo assim, eu quero trabalhar no umbral, né? Então comece a se melhorar desde aqui. Porque ou você vai trabalhar no umbral ou vai dar trabalho lá no umbral, né? Porque o céu ou o inferno já inicia-se em nós. Adventícios no ambiente, sentimos-nos estranhos a todos os estudos e deliberações efetuadas, menos, porém, quando ao derradeiro processo em lide, que se reportava justamente a Antônio Olímpio, o internado da véspera, a cujo despertar assistíramos. A presteza com que os dados do ex-fazendeiro haviam sido relacionados era de causa o maior espanto. Convidados pelo instrutor a compulsá-los, porque percebia ele a importância de que o assunto revestia para nós, Hilário e eu reconhecemos-lhe o retrato e a legitimidade das declarações que prestara sobre a influência magnética a que fora submetido. Interessando-nos vivamente pela solução do problema, ouvimos a palavra do ministro, que concordava com o parecer da casa quanto à conveniência de socorro imediato ao irmão infeliz e breve reencarnação dele no círculo em que delinquira, a fim de restituir aos irmãos expoliados os sítios de que havia sido expulsos. Acentuou, contudo, que o criminoso, conforme as alegações dele mesmo,
não desfrutava qualquer atenuante das culpas que lhe eram imputadas. Então, veja bem, Antônio Olímpio. Antônio Olímpio, ele não iria para uma esfera superior. Iria ser preparado o projeto reencarnatório dele, ele tinha acabado de ser socorrido, sabe-se lá quanto tempo ficou no umbral, mas ele vai retornar junto daquele círculo, junto daqueles que um dia ele subtraiu, né? Para poder, então, fazer o que? Amenizar a sua jornada. Mas que ele não tinha atenuante nenhuma para ir. Ou seja, ele precisaria passar por cada ponto em sua intensidade. Ele não tinha nenhum atributo que pudesse falar assim: vamos deixar esse fardo aqui mais leve. Ele teria que passar exatamente da forma necessária. Antônio Olímpio concordou o dirigente da casa. Vivera para si, entregue à desvairada egolatria. Não conhecera senão as suas conveniências. Conservara no mundo o dinheiro e o tempo, sem benefícios para ninguém que não fosse ele próprio. Isolara-se em prazeres perniciosos e, por isso, não trouxera ao campo espiritual a gratidão alheia funcionando em seu favor, porquanto, em matéria de apoio afetivo, dispunha somente da simpatia a nascer no quadro diminuto em que se lhe encerrava o estreito mundo familiar. Era, pois, um companheiro realmente complexo, com extremas dificuldades para ser auxiliado no retorno à esfera física. O magnânimo mensageiro, entretanto, recordou que a esposa e o filho lhe eram devedores de insuperável carinho. Esses dois corações surgiam ali, segundo a lei, como valores benéficos para o delinquente, porque todo bem realizado com quem for e seja onde for, constitui recurso vivo atuando em favor de quem o pratica. Ou seja, o bem que nós fazemos é nosso advogado durante toda a eternidade. Antônio Olímpio tem um círculo restrito. Lembram da importância de ter amigos? Porque os amigos verdadeiros, os vínculos que a gente realmente conseguiu fazer durante a nossa vivência, são eles que vão nos receber um dia. E quem sabe nós também os receberemos. Seremos porta de entrada para eles e eles para nós, para cada um, assim, então, cumprir a nossa missão. Antônio Olímpio, o círculo era bem fechado, mas o filho e a esposa o deviam um inúmero carinho que um dia apenas a eles ele concedeu. Então, ele precisaria passar por muitas coisas, um projeto reencarnatório complexo, mas teria quem os fosse receber. Resumindo as conclusões suscitadas, notificou a pequena assembleia que pediria o comparecimento da irmã Alzira, para que se manifestasse com alusão às medidas em andamento, abstendo-se de qualquer apelo imediato ao irmão Luís, o filho favorecido pela fortuna indébita, por encontrar-se internado no corpo físico, apelo esse que somente se justificaria em condições excepcionais. Então ele fala, olha, chama o filho. O filho está lá na terra tem condições de receber o pai. O filho está encarnado, chama-o aqui em desdobramento, para que a gente então possa conversar e ele possa ter a aceitação de receber o pai. Confiou-se o ministro à prece silenciosa e, respondendo-lhe a petição, notamos que a tênue matéria justaposta ao espelho se movimentava de leve, dando passagem agora a uma figura suave de uma linda mulher. A irmã Alzira revelava-se-nos ao olhar. Parecia integrada na experiência da hora em curso, porquanto não demonstrava qualquer surpresa. Saudou-nos com graciosa gentileza e as primeiras interpretações de Sâncio respondeu humilde. A Alzira já estava por ali. Ela já sabia do acontecido. A única coisa que ela fez foi Sâncio, como se diz, desaparecer naquela névoa e ela se materializar ali para poder também dar seu parecer. Venerável benfeitor,
Ou seja, Sancho não saiu nada, ficou lá também, né? Venerável benfeitor, compreendo a difícil posição de meu antigo companheiro nos compromissos assumidos e ofereço-me de boa vontade para coadjuvar-lhe o serviço restaurador. Aliás, venho suspirando por essa responsabilidade que significa para mim valiosa bênção. Antônio Olímpio terá sido um carrasco dos próprios irmãos, aniquilando-lhes o corpo para usurpar-lhes os haveres. Contudo, para meu filho e para mim, sempre foi um amigo e um protetor abnegado e queridíssimo. Ajudá-lo a reerguer-se para minha alma não é apenas dever, mas também inexprimível felicidade. O ministro fitou-a satisfeito, como se não esperasse outra resposta, e ponderou. Sabes, no entanto, que os irmãos assassinados perseveram no ódio e perseguiram-no, até agora, sem tréguas. Sim, sei tudo isso, aclarou a simpática senhora. Conheço-lhes o poder vingador. Arrebataram meu esposo da quietação do túmulo para se saciarem no desforço terrível e nunca me permitiram qualquer aproximação com ele no vale de trevas em que se demoravam por tantos anos. Veja bem, Alzira foi esposa de Antônio Olímpio e ela está mais adiantada do que ele na escala evolutiva. Antônio Olímpio vai reencarnar sendo filho de seu filho. E Alzira, enquanto esposa desencarnada, irá auxiliá-lo no seu erguimento. E Druso está dizendo, olha, você toma cuidado, né? Tanto o Sanzio como o Druso está dizendo, toma cuidado, né? Especificamente Sanzio, né? Porque ele tem inimigos. E esses inimigos estão com ele incessantemente. E ela fala, lembro-me bem. Porque quando do desencarne, eles não deixaram que eu aproximasse dele em momento algum. Além disso, ressarcindo meus débitos do passado, sucumbi por minha vez às mãos deles dois, em tremenda obsessão no mesmo lago em que perderam o corpo físico. Isso, porém, não é motivo para recuo. Estou pronta para o serviço em que possa ser útil. Então, ela está dizendo que, independente do que aconteceu no passado, agora não importa. Importa é o que ela precisa fazer diante dos atos, né, mal feitos de todos eles no passado. Meditou Sâncio alguns instantes rápidos e aduziu. A recuperação de Olímpio para a reencarnação exigirá tempo. Contudo, podes, com o auxílio deste pouso, iniciar a obra socorrista. E à frente da atitude expectante da esposa abnegada, continuou. As vítimas de hoje, de ontem, hoje transformadas em verdugos enrijecidos, moram na herdade que lhes foi arrebatada pelo irmão fratricida, alimentando o ódio contra os seus descendentes e conturbando-lhes a vida. É necessário que vás em pessoa suplicar-lhes melhores disposições mentais para que se habilitem ao amparo de nossa organização, preparando-se para o renascimento físico em época oportuna. Conseguida essa fase inicial de assistência, colaborarás na volta de Olímpio ao lar do próprio filho e, por tua vez, tornarás a carne logo após, a fim de que novo te consorcies com ele em abençoado futuro, para que receba nos braços Clarindo e Leonel, por filhos do coração, aos quais restituirá a existência terrestre dos haveres. Veja bem, Alzira vai ajudar agora nesse primeiro momento no soerguimento. Ele vai precisar ainda passar por alguns tratamentos até reencarnar. Quando ele reencarnar como filho de seu filho, vai passar um tempo, Alzira necessitará também da reencarnação. E quando passar esse tempo, quando eles estiverem aptos, irão receber aqueles dois aos quais fizeram tanto mal no passado, tiraram-lhe a vida.
E agora eles vão ajudar no soerguimento, abrindo as portas para aquela vida que um dia lhe foi ceifada. Um sorriso de ventura brilhou no semblante da sublime mulher, e talvez porque enunciasse pensamento de temor, Sansa acudiu a exclamar: não desfaleças. Será sustentada por essa mansão em todos os seus contatos com os nossos amigos, fixados na vingança, e atenderemos pessoalmente a todos os assuntos que se refiram à transferência de tuas atividades para esse sítio perante as autoridades a que te subordinas. Nossos irmãos infortunados não estarão insensíveis aos teus rogos. Sofreste-lhes impiedosos golpes nos derradeiros dias de tua permanência no mundo, e a humildade dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que fazem sofrer. Ela estava pensativa, e Druso disse: não esmoreças, nós estaremos com você a todo tempo. E aí, gente, mais uma vez, a gente entende a prece. Quando nós também viemos numa missão de carne, estarmos aqui na matéria, nós temos aqueles que, de uma certa forma, firmaram um compromisso conosco no sentido: eu estarei com você. Só que as pessoas acham que os mentores espirituais estão 24 horas atrás da gente, e não estão. Cada um tem os seus afazeres. Quando a gente cresce, cada um não tem os seus afazeres? Um fica em prol do outro 24 horas, né? Mas basta o nosso amigo nos ligar que a gente está lá de prontidão, né? Para poder estar junto, para dar um apoio, para dar uma palavra, para conversar. Assim são os nossos mentores. Às vezes eles vêm, tentam nos ajudar, mas a vibração que a gente se encontra, a gente nem consegue perceber. Mas no momento que nós estamos unidos a eles pela prece, é momento oportuno deles estarem nos intuindo, nos acalmando e nos acalentando. A digna criatura, em lágrimas de jubiloso reconhecimento, osculhou-lhe a destra e afastou-se. A cena tocante e simples emocionara-nos fundamente. Sentiu o incomensurável amor de Deus alicerçando os fundamentos de sua justiça indefectível. E no imo d'alma, bradei para os meus próprios ouvidos: louvado sejas tu, Pai de infinita bondade, que semeias a esperança e a alegria, até nos infernos do crime, como desabotou as rosas de beleza e perfume no seio dos sarçais. No umbral tem muito aprendizado. E é lá no umbral que a gente pode perceber a misericórdia divina. A gente acha que quem está nas esferas superiores é que tem toda a proteção, mas no umbral também as tem. A diferença é que no umbral muitos não têm arrependimento, não têm aceitação. Muitos nem sabem que estão ali desencarnados. Outros continuam tendo os mesmos pensamentos negativos, querem ali permanecer, gostam do lugar, mas o apoio está lá. A misericórdia divina está de prontidão, aguardando só um sinal, para que então cada um possa ser abraçado, independentemente do que tenha feito, porque todos ali são sabedores que a lei de ação e reação é para todos. Então, cada um despende da melhor maneira o seu papel. Olha, nós estamos aqui amando de Jesus, com a permissão de Deus, para que possa ter outra oportunidade. Você errou, de fato, errou muito, mas você terá a oportunidade de ressarcimento. E na grande maioria das vezes ela é em prestações. Porque a gente geralmente não consegue sanar tudo numa encarnação só.
né? Vira e mexe, a gente vê as pessoas e até nós mesmos dizendo: nossa, a vida é muito curta, nossa, a vida passa muito rápido, o tempo foi pouco, eu não consegui fazer tudo que eu queria. Calma, nós teremos oportunidade de refazimento, de nos melhorarmos. Isso é misericórdia divina. E a misericórdia divina é para todos nós, sem distinção. Uns vão passar pela prova, pelas missões com mais leveza. Por quê? Porque já tem dentro deles o arrependimento, eles sabem que estão errados, eles querem, eles têm a necessidade dentro deles de reparo. Outros não. Outros já amenizaram, mas muitas das vezes não tem esse mesmo avanço que o outro. Então, passa de uma maneira mais dificultosa. Mas todos nós, é dado a todos nós oportunidade de crescimento, porque Jesus ele é misericórdia. Autorizadas por Druso, Madalena e Sílvia, aproximaram-se do ministro implorando-lhe a intercessão para que os esposos fossem atendidos naquele estabelecimento de paz e fraternidade para a reconstrução do destino à frente do porvir. Sâncio acolheu-lhe as súplicas com benevolência e carinho, determinando o recolhimento de ambos os infelizes no clima do instituto e prometendo facilitar-lhes a reencarnação para breve. Lembra daquelas duas senhoras? Que elas estavam lá com semblantes tristes, chorosos, né? Ela foi lá interceder por aqueles que um dia foram seus maridos e que estavam lá perdidos no umbral. Foi pedir-lhes o socorro para que, quem sabe, dentro das condições ao que impunham a casa, daqui a pouco também eles não poderiam reencarnar, para elas estarem juntos deles também novamente, para poder tentarem agora trilhar o bom caminho e fazer aquilo que deveriam um dia ter feito e não os fizeram. E Sâncio, assim, concedeu a permissão de recolher aqueles irmãos, né, e tratá-los de acordo com as normas da casa. Ligeiro sinal do diretor fez-nos sentir que o instante era agora livre para os entendimentos educativos. Assim, impressionados com o que víramos e observáramos, Hilário e eu acercamo-nos do venerável mensageiro com o propósito de ouvi-lo, a fim de aproveitarmos aquela hora de conversação rara e bela. Assim nós terminamos o estudo do nosso capítulo 6, parte 2. O que esse capítulo nos ensina no geral? Que nenhuma prece fica sem resposta. Mais uma vez ele bate na tecla. A misericórdia divina, ela é infinita e para todos nós. E que o umbral está cheio, está lotado. E que nós precisamos trabalhar em nós, se nós não quisermos, após o nosso desencarne, nos depararmos dentro desses ambientes. Nos ajuda a raciocinar que devemos cada dia mais, pelo menos, trazer para a nossa conduta a teoria e tentar expurgar de nós o orgulho, a raiva, a soberba, a falta de humildade. São chagas que estão abertas em nós e nós necessitamos fechar. Que Jesus tenha misericórdia de todos nós e que nós possamos adquirir o discernimento necessário para que, quando aqui nós retornarmos e retornarmos primeiramente para a nossa origem, nós possamos chegar lá bem melhores do que quando nessa encarnação chegamos. Que a nossa melhora possa ser constante e que nós possamos, diante de todos os fatos, saber que nós somos imperfeitos, que nós somos primitivos, que nós somos errantes e que nós necessitamos muito de ajuda para evoluir. Mas que, tendo aceitação, é o primeiro ponto para então trilharmos um bom caminho e estarmos em consonância com as esferas felizes, vamos dizer assim. Alguma dúvida, gente?